Olá, eu sou o Sidney Niederli, extensionista do IBS, e a gente está promovendo um conjunto de encontros virtuais no contexto do projeto de extensão rural que nós desenvolvemos junto ao projeto Bahia Produtiva. E, sim, hoje a gente pretende debater um pouco sobre os desafios ambientais do oeste da Bahia. Dentro do contexto de trabalho da assistência técnica e extensão rural, para além de orientação técnica para agricultores, para além de todo um esforço de orientação no campo da produção, no campo da gestão das associações, é papel também do Serviço de Extensão Rural provocar o debate sobre temas de interesse coletivo nos territórios. Então, nesse período de isolamento social forçado por conta da pandemia do Covid-19, todas as atividades de assistência técnica e extensão rural estão acontecendo à distância, por orientação e determinação da CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional do Governo do Estado da Bahia, que coordena o projeto Bahia Produtiva. Então, para hoje, para nossa conversa de hoje, nós temos uma convidada, Daniele Barbosa, que é de Correntina, e eu vou pedir que ela faça aí uma autoapresentação breve, para a gente começar a nossa prosa. Eu queria já deixar uma provocação para ela de início, para ela dizer para a gente o que é o Gerais para ela, porque para quem não é da região, eu não sou do oeste da Bahia, essa expressão era um pouco estranha para mim. E eu acho que ela é um pouco distante, mesmo no estado da Bahia, ela é uma expressão um pouco distante de pelo menos metade do estado, né? Então ela colocar para a gente um pouco essa identidade dela do Gerais, se apresentar e fazer essa observação aí. Fica à vontade, Daniela. Eu acho que está sem som, Dani. Tem o som aí. Saiu o som? Agora sim, está ótimo. Boa tarde, gente, tudo bom? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite, a oportunidade de estar participando desse bate-papo aí, né? Sidney, muito bom revê-lo, nem que seja pela telinha. Parabenizar a iniciativa aí do IBS em dar continuidade ao trabalho da assistência, né? Através da videoconferência, nesse momento que nós estamos passando aí dessa pandemia. É, Precisamos nos reinventar e renovar todos os dias, né? E eu acho que está sendo um dos maiores desafios para quem tem o costume de trabalhar com gente, de lidar com gente todos os dias, é a forma que nós temos aí para aproximar e não parar os trabalhos. Bom, como se apresentou, né, eu me chamo Daniele, eu sou bióloga, sou do município de Correntina, no Oeste Baiano. Já tem uns 8 anos que eu já venho trabalhando aí na área ambiental, principalmente na área de gestão municipal, né, ambiental. E, assim, muitas pessoas sempre perguntam o que é Gerais. Logo é, quando houveram as ocupações, né, na região, o pessoal vinha com gado e soltava nessas matas adentro aí de Cerrado. João Paulo, que está aí acompanhando, sabe, João Pedro, né, sabe bem. E aí, são pontos de soltura do gado. Então, todo mundo fala assim, tá indo para onde? Tô indo para Gerais soltar o gado. Até hoje, né, a gente sempre escuta isso. E hoje a gente tem muito esse hábito. Tem hora que você sobe aí para a região de cima, você não disse que está indo no distrito do Rosário ou em uma, vamos supor, em uma comunidade que fica distante. Você está indo aonde? Você está indo no Gerais, estou indo no Gerais, né? E aí ficou, todo mundo usa muito esse termo, né? Hoje também já se formou as comunidades geraizeiras, né? O povo geraizeiro. Então, é basicamente isso.
Maravilha. Eu acho que essa questão identitária, ela é muito interessante, né? Ela confere aí uma coesão para a região que é muito interessante e certamente facilita no debate sobre temas que são muito ricos e cada vez mais necessários, né? Num período que a gente vive agora, né? Nesse momento de pandemia, esses temas da esfera ambiental, eles começam a se mostrar, né, de uma maneira mais forte. A gente está sabendo há muito tempo que o desafio ambiental, né, e tudo que significa essa temática ambiental, ela é um problema. Ela é um problema que merece atenção há muito tempo. Mas a gente foi levando, e agora, de algum modo, essa pandemia ela nos sacode, né, para começar a ter um cuidado maior com essa temática. E assim, no oeste da Bahia, se a gente fala na região oeste da Bahia, o tema da água, ele me parece um bom ponto de partida para uma conversa sobre a questão ambiental. E aí, a gente sabe que a região ela enfrenta aí um cenário de disputas históricas, né, conflitos em torno da água, mas tem outros elementos que aparecem menos, como, por exemplo, a condição de acesso de água potável, como também o saneamento rural, que é um desafio enorme na região, né? Não, o saneamento básico de modo geral, né? O saneamento urbano também. Mas como a gente trabalha com o espaço rural, a gente acaba puxando mais essa discussão para o saneamento rural. Como é que você descreveria o cenário dessa questão da água hoje na região, tanto do ponto de vista do acesso para a produção, acesso para energia elétrica, enfim, onde está gerando esses conflitos, mas também na perspectiva do consumo humano mesmo, de água potável na torneira e do saneamento, que é o pós-uso da água, né? Então, conflitos são vários, né, que nós temos aqui em torno no Oeste, né? Nós somos divididos em duas bacias, que é a Bacia do Grande e a Bacia do Corrente. Essas são afluentes, né, do São Francisco. E o Oeste Baiano é conhecido pela riqueza que tem em águas. E assim, cada região a gente encontra um conflito. Nós encontramos conflito por conta das PCRHs e pescadores, nós encontramos conflitos de canais de irrigação por inundação entre vizinhos que são pequenos produtores. Tem um conflito também, né, que se instalou na região, que foi o que ficou conhecido no Brasil inteiro, que foi da subbacia do São Francisco e do Rio Arrojado, né, que é do pequeno produtor com agronegócio. Tem conflitos também na parte mais baixa da bacia aqui do Corrente, que é com relação aos às perfurações de poços, né, vizinho que perfura, o outro já quer fazer também, perfurar poço, tubular ali também, para que ele faça o uso daquela água. Temos também a questão da escassez, né, de falta de chuva que nós tivemos aí nesses últimos anos. Então, tudo isso são fatores que contribuem, né, para que hajam conflitos. Mas todo o desenvolvimento que vem também para a região, ela causa, né, seus impactos, ela causa impacto positivo e também vai causar os impactos negativos, que é o caso das PCHs. Elas vão gerar energia, né, energia que é encaminhada para a população, mas ao mesmo tempo também elas já geram impacto ali com os pescadores que ficam abaixo. Então, isso é muito típico aqui na região da gente, esses tipos de conflitos, né? E, em especial, falando do que aconteceu no Rio Arrojado, que foi um acontecimento, um evento que, após ele, surgiram também novos projetos, né? Formas de planejamento, já começaram a se pensar como é que nós vamos trabalhar isso na região, né? Aí onde surgiu o cadastro de usuários de água que foi feito,
Nós temos até um parceiro que está assistindo aqui, que trabalhou nessa parte aí, que foi o João Pedro, né, João Pedro? Que trabalhou nesses cadastros de usuário aí com o pessoal. E, assim, e o plano também, né, de recursos hídricos, que finalmente chegou na região. As pessoas, elas cobravam muito como é que está sendo feita a gestão da água, baseada em quê, quais são os estudos, quais são os planejamentos, nós vamos ter água até quando, né? Está faltando chuva, não está chegando água no meu canal, está vindo a ampliação da irrigação para o agronegócio, como é que vai se trabalhar isso? E aí, já estamos aí na elaboração do plano de recursos hídricos, ele já passou a sua fase de diagnóstico. É interessante estar falando isso para vocês aqui, né, porque é um plano que você percebe a seriedade com que ele está sendo feito, ele está trazendo verdades, né, a respeito da real situação dos recursos hídricos aqui, né, como é que está sendo gerido os recursos hídricos aqui na nossa bacia. Vai se pensar também em casos da cobrança do uso da água, como é que vai ser feito esse tipo de cobrança. Então, é muito interessante estar também expondo, né, que diante desse conflito surgiu também esse aspecto positivo aí para a bacia, que é a questão de planejamento do uso da água. E é interessante a gente falar também a participação que está tendo da população também na elaboração desse plano, né? A população, ela está participando, ela está levando as problemáticas, ela também tem pensado em soluções, em coisas que podem ser resolvidas, alguns tipos de conflitos, né? Tem a participação também inata do Comitê de Bacias Hidrográficas, que são pessoas do segmento do setor público, da sociedade civil, dos usuários de água, que estão levando também essas problemáticas, né, para dentro do plano, e também junto com a equipe que está realizando esse trabalho aqui na região, estão conseguindo realizar um bom trabalho. E aí a gente vai ter mais à frente um novo desafio, que é a implementação desse plano, né? Como é que ele vai ser implementado, como é que será trabalhado, porque a realidade, ela está sendo exposta, né? Vem as medidas as medidas, né, que mitigam o uso da água, mas é preciso também aí mais na frente a participação da população, inclusive para a implementação desse plano. E quando a gente fala do plano, é interessante que também a gente entra na parte de saneamento básico, né? Você falou que o saneamento básico é um problema geral, a gente enfrenta isso aí diariamente. Cidade que tem saneamento tem menos gasto, né, com saúde, e infelizmente é uma coisa que a gente não vê tanto empenho das gestões, né, municipais, dos governos em implementar o saneamento básico. Aqui na região do Oeste nós tivemos, assim, um avanço grande, eu canto como até vitória, né, diante do cenário que nós temos no Nordeste, que é a elaboração do plano, né? Vários municípios hoje, já aqui, principalmente da Bacia do Corrente, que é o território do Corrente, já tem o plano de saneamento básico. Alguns municípios fizeram por conta própria, né? Outros foi contemplado através de recursos advindos da Bacia do São Francisco, do Comitê de Bacia de São Francisco, que aí foram os 5 municípios, se eu não me engano, que foi Jaborandi, Bom Jesus da Lapa, Sítio do Mato, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe. Todos eles também já estão com plano de saneamento básico. E, assim, a dificuldade que nós encontramos hoje, referente ao saneamento, está sendo a implementação desse plano, né? A questão da água potável. Os municípios tem as suas estruturas com o SAI, a Embasa, tem a distribuição, mas essa distribuição de água potável, ela não atende 100% da população. E quem mais sofre nessa parte é a área rural. Além da distância, né, as dificuldades de implementação, e o que a gente escuta muito das dificuldades também de implementação do plano de saneamento é a questão da burocracia. Para você ter os recursos para fazer a implementação do plano, porque são obras caras, né? Tratamento de água é caro, tratamento de esgoto é mais caro ainda.
E é um desafio muito grande aí que a gente tem mais à frente, receber, né, esses recursos, trabalhar a implementação do plano de saneamento básico nas regiões. Legal. Essa temática da água, ela se coloca como um processo, né, que ele já vem de uma caminhada de vocês. Eu acho que tem um acúmulo muito interessante nessa discussão das bacias hidrográficas e do processo de planejamento do uso da água. Acho que isso é um processo que é importante estimular a participação mesmo, aproveitando a presença, a gente está falando, né, muito com os agentes comunitários rurais, né, do projeto Bahia Produtiva. Então, esses jovens, é importante que eles se apropriem dessas informações, porque o processo de construção de um plano dessa magnitude, né, isso impacta depois o futuro de todas essas comunidades que eles fazem parte, né? Então, assim, você tem uma comunidade de beira de rio, que está na margem de um rio destes, e que tem uma forma de uso da água histórica consolidada pelos canais, por exemplo, né, que é uma realidade presente na região, e que, de repente, agora tem uma normatização em torno disso, coisa que não existia antes, né, após o processo de planejamento. Então, é importante que a sociedade, de modo geral, mas aqui o nosso jovem agente comunitário rural se aproprie dessas informações, fique curioso com isso, participe do processo de construção desses planos, porque isso realmente vai impactar no médio prazo a realidade das comunidades. E, aliado a isso, né, tangenciando com essa temática da água, a gente tem uma outra realidade que é muito forte na região, que é a forma como se destina o lixo, né, o resíduo sólido, de modo geral. Porque você tem, nas comunidades rurais, de modo geral, o resíduo orgânico, ele tem uma destinação tranquila, né? Você vira comida para porco, vira adubo, né, compostagem, mas tem um outro conjunto de resíduos aí, que são os plásticos, né, que acaba tendo uma destinação inadequada. Mas isso também é uma realidade dos centros urbanos da região. Então, você tem na paisagem de algumas cidades da região o lixo destinado de maneira inadequada. Como é que isso está sendo debatido na região? Você tem uma lei federal aí de resíduos sólidos, você tem um conjunto de ações que já foram pensadas, ou seja, você já teve um planejamento, mas hoje a gente tem um problema aí de implementação de ações mais eficazes nesse sentido. Como é que você avalia isso? Eu avalio como um grande desafio, né, que tem aí na região. Nós somos bem deficientes no que se diz em tratamento de resíduos sólidos, né, em educação ambiental voltada à coleta seletiva, que é uma coisa também que não existe, apesar do plano feito, como eu disse para vocês, falta a implementação desses planos, né, falta implementação, falta atitudes, né, que às vezes, assim, a gente sempre escuta falar que um aterro sanitário é caro, realmente um aterro sanitário é caro, mas iniciar a educação ambiental e formar cooperativas, né, que possa trabalhar essa parte aí dos resíduos sólidos, não chega a custar tanto, né, em quesito de recursos, é mais de força de vontade mesmo. E, assim, é uma dificuldade muito grande, porque a produção de resíduos per capita, ela é muito alta. A gente pensa que não, mas é. Então, assim, quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar o plano de saneamento básico do município de Correntina, Suzane, que foi aí a minha parceira no plano, nós encontramos essa dificuldade e assustamos também com os números, com a quantidade de resíduos que era produzido por pessoas. E como é que se trabalha isso?
vamos trabalhar a educação ambiental, né? Porque é um trabalho de formiguinha, educar a população não é uma coisa fácil. E como foi pensado em trabalhar isso? Primeiro, os resíduos que são orgânicos, muitas das comunidades realmente sempre aproveitou, nunca é desperdiçado, mas o que acontece com esses que podem ser reciclados e reaproveitados, né? Como é que se faz isso? Se pensou em criar cooperativas, né, centro de triagem, centros tanto de triagem como de compostagem, que eu acho que seria um projeto, assim, uma ação a curto prazo, e não gastaria tanto, porque você implementaria esses pontos de triagem, de coleta, né, onde você fazia a separação dos resíduos sólidos, e aí tem os atravessadores, né, ou tem as empresas que recebem esses resíduos. Hoje, algumas pessoas, catadores, né, que são autônomos mesmo, que fazem isso por conta própria, coletam papelão, coletam plástico, coletam latinha, encontram alguns atravessadores e passam. Santa Maria, hoje nós temos uma cooperativa que tem feito esse trabalho também, né, principalmente com plástico, que eles têm acumulado, juntado e têm passado, mas a realidade ainda é que nós encontramos catadores nos lixões. O lixão, ele é uma realidade que a gente fica na expectativa de quando é que vai sair, mas a dificuldade que acha aí referente aos recursos para implementar um aterro sanitário, porque é caro. E aí eles já pensam também na questão de um consórcio, como é que nós vamos trabalhar esse consórcio, onde é que vai ficar esse aterro, quem é que vai gerir esse consórcio, né? Aí é onde entra a parte das políticas públicas também. Então, é um desafio muito grande. Eu acredito que o primeiro passo é iniciar a educação ambiental, iniciar a parte inserir a coleta seletiva, trabalhar pontos, né, estratégicos, onde as pessoas, elas trabalhem o centro de triagem, a separação, porque eu acho que você, por serem municípios pequenos, você consegue trabalhar isso de bairro em bairro, né? Pedir, olha, coloque o saco separado, porque tal dia nós estamos recolhendo. Então, eu acredito que essa possa ser uma saída. E com relação ao rural, existem algumas coletas onde os carros, eles passam nos povoados, né, nas comunidades onde tem maior aglomeração, e tem os dias da semana que passam, mas não atende aquelas pessoas que têm as propriedades mais distantes. E aí eu acredito que, entrando com essa parte da educação ambiental para essas pessoas, inclusive isso, né, e tentando trazer essas cooperativas também para que elas possam ter acesso a essas pessoas, uma forma de tentar reduzir um pouco a quantidade de resíduos que são produzidos, né, e de rejeitos também que eles queimam na zona rural. É interessante, né? Acho que é um debate necessário. Nós nos deparamos com relatos muito graves em algumas comunidades, né? Tem uma comunidade que a gente nós perguntamos durante um encontro numa comunidade se alguém já havia tido perda de animais, né? Se alguma vaca já havia morrido, algum boi já havia morrido por conta de ter comido plástico. E assim foi surpreendente que numa reunião com 30 pessoas, pelo menos 5 pessoas passaram a mão, dizendo: eu já perdi uma vaca, eu perdi 2 vacas, né? Quer dizer, você tem uma perda econômica consequência de um processo aí de destinação inadequada em uma área rural. Quer dizer, a gente está num ambiente onde a produção desse tipo de resíduo é menor, né? Então, assim, realmente um problema. Vai se precisar aí um esforço que é social, né? Esse tipo de desafio, ele não é individual, né? Você pode até resolver dentro de casa aqui, separando lixo e tal, mas se o seu vizinho não fizer, não tem uma solução definitiva. Então, é um processo, como você fala, né, de trabalho de formiguinha, de construção da consciência e tudo mais,
E é importante que a gente faça isso também, puxe esse debate no âmbito da assistência técnica da extensão rural, porque essas são informações que não podem ficar ausentes da nossa discussão com os agricultores, né? Quer dizer, ele perde uma vaca hoje que não produza muito leite, ela custa aí R$4.000, né? R$4.000 dá para comprar uma moto na cidade. Então, é um prejuízo considerável. E aí, assim, acho que emendando um pouco, saindo um pouco dessa questão mais desses temas mais que envolvem aí até a necessidade de política pública mais efetiva, a gente tem um cenário na região que é de cerrado, transição para caatinga, de paisagens naturais belíssimas, de muito ambiente ainda com mata nativa, com os rios bonitos e tudo mais, né? Agora, os usos da natureza, como são feitos hoje, né? Você tem algumas iniciativas aí de turismo, né? Você tem outras atividades que são tradicionais, históricas, centenárias, que é de criação de gado nos gerais, né? Olhando para o futuro, esse tipo de atividade, que sempre foi, ela é uma atividade sustentável, né? Quer dizer, ela se sustentou durante 3 séculos, que é o tempo de ocupação da região. Mas olhando para o futuro, assim, isso é sustentável para o futuro, né? Quer dizer, de que maneira que que tipo de cuidados a gente vai ter que tomar agora, enquanto sociedade, para que a gente possa continuar fazendo isso nas próximas décadas, nos próximos séculos, que é de usufruir dessa natureza, usufruir dessa paisagem, dessa riqueza toda no futuro. Então, eu sempre falo que nós estamos... Peraí, gente. Ficou mudo? Tá. É porque apareceu uma tela aqui no meu computador. Eu sempre tenho o costume de dizer, assim, que nós temos um pedacinho de paraíso, né? Mas o pedacinho de paraíso não é Correntina. O pedacinho de paraíso que nós temos é o oeste da Bahia. E, assim, é uma região que ela está em constante desenvolvimento. Nós temos aí nós temos o agronegócio, né, que está na região, que é o desenvolvimento econômico rural muito forte, mas nós temos também as comunidades tradicionais aí onde produz os alimentos orgânicos, e o turismo também, que eu visualizo isso como uma prática futura, assim, muito importante mais na frente, até para obtenção de renda, né? Nós temos aí vários rios, só a Correntina tem 5 rios, então, rios de águas cristalinas, que vêm pessoas de fora, que tem como você trabalhar o turismo rural, você tem como trabalhar o turismo de aventura, você tem como trabalhar o turismo de contemplação também, né? Que tem tudo isso, porque a região permite isso. E, assim, o que eu enxergo futuramente se todas essas práticas de atividades quiserem continuar em harmonia, né, daqui um cenário futuro, vai ser necessário, eu acredito que de início planejar, né? Primeiro é o planejamento de zoneamento econômico, né? Eu acho que precisa muito esse plano de zoneamento econômico aqui da nossa região, porque é ele onde ele vai traçar as estratégias para sustentabilidade, né, na região. E nesse plano é onde a gente vai ter que vai estar traçando aí os usos, a sustentabilidade do empreendimento, dessa atividade, o que é preciso fazer. Dentro desse zoneamento também, eu penso que tem que ser trabalhado também a lei de uso e ocupação do solo dos municípios, porque, às vezes, você se depara com municípios que a maioria não tem, a verdade, não tem essa lei de uso e ocupação do solo, e isso acaba também permitindo com que seja feita uma exploração predatória, sem saber o que
o município tem a oferecer a mais, né, além daquele tipo de atividade que está ali. E eu vejo também, aqui para a região da gente, um polo muito grande de crescimento em todas as áreas. Eu enxergo a agricultura familiar como uma grande importadora de alimentos, né? De alimentos orgânicos. Eu sinto muito essa falta aqui na região, porque água tem, os produtores têm, mas aí já vem a parte de assistência técnica, né? Vocês fazem esse trabalho de assistência técnica aí, vocês sabem como é a deficiência em toda a região, a dificuldade que vocês enfrentam aí. Eu acho que é um desafio muito grande que vocês têm com as comunidades. Infelizmente, ainda não abrange 100% do território, porque eu acho que se vocês conseguissem abranger essa assistência técnica 100% do território, seria um trabalho bastante diferenciado. Eu vejo o turismo, né, o ecoturismo na região também um ponto muito grande de crescimento, e também o agronegócio, né, que já está instalado na região, e como é que se trabalha. Uma coisa também que é muito interessante a gente estar falando aqui para vocês, quando a gente fala de crescimento, a gente fala de legislação, a gente tem que falar também do que é legal e do que é ilegal. Hoje, todo o trabalho que é feito de exploração dentro do Cerrado, ele segue uma legislação estadual, ele segue o Código Florestal, uma legislação, né, uma política nacional de meio ambiente, ela segue também a política municipal, algumas são mais restritivas do que as outras, né, então, assim, o Código Florestal, ele é muito claro com relação à exploração das áreas, né? Que você, dependente do tamanho da sua propriedade, você tem que ter os seus 20% de reserva legal, e dentro dessa reserva legal, você tem que preservar ela. O trabalho que você fazer, se você tirar uma árvore, ele tem que ser para atividade dentro da própria propriedade, para uma cerca, mas você não pode tirar aquela madeira para comercializar esse tipo de madeira. Tem a questão das áreas de preservação permanente também, né, que precisa ter, elas são áreas isoladas, intocáveis. E meu ponto de vista, quando eu falo para vocês do plano de zoneamento ecológico, eu penso também na forma como é colocado o Código Florestal, porque a falta da lei de uso e ocupação do solo e do zoneamento econômico sustentável da região, ele não apresenta como é que deve ser colocado esse tipo de reserva. Se a gente falar reserva legal, tem que formar um corredor, que é passagem de animal, e segue. Mas se você não tem um município onde você não tem esse levantamento, para você especificar, olha, aquela região, ela tem animais que são importantes ter cuidado, tem que ter uma formação de um corredor ecológico, onde tem um cruzamento desses animais de uma cidade para outra, né? Ou seja, sei lá, um mosaico que forma esse tipo de reservas, que forma esse mosaico, que ligue um rio a outro, uma cidade a outra, ou por exemplo, nós temos aqui o parque, que é o Grande Sertão Veredas, tem a Revis, que também que é um refúgio de animais silvestres. Então, eu penso dessa forma, né? Como é que você vai planejar esses 20% de reserva legal nas propriedades, mas se eles vão ficar isolados, os animais não vão ter acesso nem à água e nem a outras áreas. Então, eu acredito que tem que se pensar também nessa forma de planejamento aí, para que a gente não venha sofrer depois em ter que reflorestar. Olha, agora a gente está entrando num momento, é um período pós-chuvas, pós-estação de chuvas. Você pode falar para a gente uma mensagem e a gente vai fazer chegar a sua mensagem para os agricultores da região, para os jovens da região. Você pode deixar para a gente falando do fogo e desse período pós-chuvas? Então, esse aí é o grande problema que a gente enfrenta, né? Apesar da grande quantidade aí dos meios de comunicação que é feito com relação ao fogo, nós sofremos muito com fogo. Agora já chega o pós-chuva, é um período seco, é onde o cerrado ele perde as suas folhas. É interessante, né? Porque assim, na época de chuva ele flore, tem a sua folhagem, né? Ele se veste de verde.
Quando passa o período de chuva, caem as folhas, porque é uma forma de mecanismo também que eles têm de se garantir, porque como não tem água, eles precisam reservar aquela água para eles, para sobreviverem, as plantas, no caso. Então, quando elas têm essas folhas, elas acabam gastando a água e a energia para produzir fotossíntese, né? Então, quando chega nessa época de seca, o cerrado, ele perde suas folhas, perde a característica, eu sempre brinco que a gente tem um mesmo bioma, duas paisagens no ano, a paisagem verde e a paisagem seca. E essa paisagem seca, ela vem acompanhada de vento e vem do fogo, né? Muitas das vezes o fogo que vem de estradas, de baga de cigarro, de caminhoneiros que jogam na estrada, não só caminhoneiros, mas como trafegantes ali. E esse fogo, ele alastra para dentro do cerrado, chega, parece que tem um imã, principalmente para as veredas, né? E, assim, a mensagem que eu tenho é: evitem o fogo, procurem as práticas sustentáveis para poder trabalhar na região de vocês, na terrinha de vocês, até porque empobrece o solo, né? A prática do fogo, ele empobrece. Às vezes é mais rápido você colocar, porque você vai ter a área limpa, mas você vai causar um incêndio, como já aconteceu, de você estar em um lugar e o vento carregar uma faísca e atear fogo em outro lugar. Então, evitar a prática do fogo, né? Deixar o cerrado, ele tem essa prática de fogo, mas deixa o cerrado fazer isso na época dele, dar combustão na época dele, e tentar utilizar práticas em que evite o máximo possível do fogo. Porque além de estar colocando, você coloca em risco também vida de pessoas, né? Acontece, por exemplo, de brigadistas que perdem a vida, né, combatendo incêndio florestal, porque é muito rápido, o fogo, ele te cerca, para você sair dele é muito complicado. Então, acho que é pensar outras práticas, buscar outros meios e alternativas para poder trabalhar na área sem o fogo. Muito bem, importante essa mensagem. Acho que a gente, dentro do que a gente estava conversando, nos temas anteriores, eu queria só fazer uma consideração, porque a gente observa, aí dentro dessa questão dos usos, voltando um pouquinho, dos usos dos recursos naturais aí na região, a gente tem uma prática muito comum de uso mesmo da madeira, né? Você fala assim que, ok, você pode usar para uso interno, né, consumo dentro da propriedade, para fazer a cerca, tudo mais. Mas até a minha provocação é no seguinte sentido: a gente tem uma prática, algumas atividades que precisam de queimar madeira, né? Você tem a fabricação de rapadura, a fabricação de farinha, você precisa de muita lenha, muito forno. Essa madeira está disponível nas comunidades rurais, onde acontece essa atividade, isso é muito forte. Ela realmente está conseguindo se renovar, ela vai dar conta, ou a gente vai precisar pensar também no processo aí de reflorestamento, alguma coisa, só uma consideração rápida nisso, assim, porque eu provoquei algumas reflexões já em algumas oportunidades, e eu falava assim: olha, não é interessante, de repente, pensar no médio prazo aqui, você ter um talhãozinho de eucaliptos de 500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados aqui no cantinho da propriedade, para você usar essa madeira de reflorestamento e evitar o uso da madeira nativa, né? A outra questão a gente percebe nos subprojetos de Bahia Produtiva, que foram implementados na região, os que demandaram construção de galinheiros, por exemplo, toda essa madeira dos galinheiros, toda não, mas praticamente toda a madeira dos galinheiros, ela é madeira de reflorestamento, tratado, né? Em que medida esse tipo de atividade também não seria útil para diminuir a pressão sobre a floresta, o meio natural aí? Uma consideração sua sobre isso. Oh, uma ótima provocação aí. Então, quando se fala no Código Florestal e essa parte de que você pode usar uma lenha para fazer madeira, é o que a gente sempre fala, né? Você pode, mas você tem que repor.
Tem a parte da compensação ambiental, aquilo que você tira, você tem que colocar. E, assim, a depender também, tem a questão das madeiras que são de leis, né, que são essas madeiras que você não pode trabalhar com ela, e realmente, né, já limpou todo o perímetro que ele podia da área dele, ele tem ali seus 20%. Lembrando também, gente, que assim, a gente fala que tem que ter os 20%, mas toda atividade que vocês forem realizar dentro da área de vocês, vocês têm que procurar o órgão ambiental da cidade, porque, inclusive, para fazer essa limpeza da área, você tem sua área, você tem 80% que você pode trabalhar nessa área. Não significa que você pode chegar e fazer o manejo de qualquer forma. Se você for ter que limpar a sua área, você precisa da autorização de supressão de vegetação. Ela você vai obter ou no órgão ambiental local do município, ou você vai obter ele através, pelo INEMA, né, que é o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Precisa-se dessa autorização, não pode ser feito desmatamento de qualquer forma, porque se você desmatar sem essa autorização, você está cometendo um crime ambiental. Sua área ela pode ser embargada, pode ser multada. É muito importante a gente passar esse tipo de orientação, porque, assim, muitas das vezes as pessoas já têm um pedacinho de terra, mas é só 1 hectare, mas 1 hectare dá problema, né? Então, é interessante pensar nisso, sim, eu acho muito interessante essa parte de ter um espaço, eu acho que a própria comunidade em si, ela pode pensar em obter uma área ali que ela já esteja degradada, né? Até se trabalhar, porque o eucalipto também é muito bom também para se trabalhar nessas áreas aí, que ele começa a segurar a questão da erosão. Então, pega essa área, trabalha o eucalipto, plante ali, que seja para a comunidade, né, já que você, para não estar usando diretamente a reserva legal. E também evitar problemas futuros, né, na própria propriedade e na comunidade também. Interessante. Acho que essa perspectiva de ter clareza, né, do que tem de riqueza natural, né, tanto na sua propriedade como na comunidade, e do uso que se dá nisso, né, eu acho que isso é uma reflexão importante, que tem que ser aprofundada. Eu provoco aí os jovens agentes comunitários rurais a provocarem essa discussão nas comunidades, de como dar solução para esses desafios que vão chegando. E assim, eu estou provocando aqui questionamentos do pessoal, o pessoal está um pouco tímido ainda, mas eu acho que o objetivo maior do nosso encontro hoje ele já foi alcançado, foi de levantar as questões mesmo, né, de puxar algumas questões que são claramente de interesse coletivo e que a gente precisa estar sempre trazendo, provocando, porque isso realmente é determinante para o nosso futuro. E no momento que a gente vive uma pandemia, que é uma pandemia que resulta de uma crise que é claramente sanitária, né? Quer dizer, a origem dessa pandemia ela está relacionada muito provavelmente o adentramento do ser humano para dentro de um ambiente que antes era só natural, né? Era um ambiente de outros seres, né? Então, assim, a gente tem hoje estudos muito sérios feitos por universidades importantes, como Harvard mesmo, que já comprovam que a evolução mais intensa de focos de malária, por exemplo, na Amazônia brasileira, está diretamente relacionado com o processo de devastação da floresta, a destruição da floresta. Então, assim, nesse momento que a gente tem essa pandemia, né, a reflexão sobre sistemas de ordem de interesse aí abrangente do âmbito da questão ambiental, acho que se faz ainda mais necessário. Eu acho que a gente vai fazer uma consideração final da Daniele. Eu quero agradecer a presença de todos que passaram por aqui, dizer que a gente continua com o trabalho de ciência técnica e extensão rural à distância nesse período de pandemia, que esta atividade de hoje ela vai ser disponibilizada nos canais digitais do IBS nas próximas semanas e também
encaminhados à CAR, né, a Coordenadoria de Desenvolvimento e Ação Regional do Governo do Estado. Deixa eu ver aqui. Aqui alguém falando. Tânia. No último dia 19, foi aprovado no Senado a MP 915, emenda 100, destaque número 7, a dispensa de licitação de processo de uso da água da União, processo muito burocrático para empreendedor. Isso vai otimizar a produção de peixe em tanque-rede. O que você acha sobre isso? Tem acompanhado essas questões? A dispensa de licitação... Tem como repetir, por favor? Onde eu vejo essa pergunta? No chat ali. Ah, tá. Destaque: a dispensa de licitação de processos de uso da água da União, processo muito burocrático para empreendedor. Então, para mim está sendo novidade, né, essa MP aí, mas, assim, a licitação, ela é um processo que eles fazem para uma empresa fazer o licenciamento, né, para usar aquela água. Isso não impede do empreendedor dele fazer o processo do licenciamento da atividade, porque, assim, para toda atividade existe um processo de licenciamento ambiental, seja ele um procedimento especial, como houve a mudança aí da legislação, e o processo da piscicultura. Por mais que a pessoa obtenha a outorga, ela precisa apresentar para que ela vai precisar a outorga e fazer o licenciamento daquela atividade. E o que é esse licenciamento ambiental? Ele vai ver o que o empreendimento está fazendo, qual a atividade do empreendimento, quais são os impactos ambientais que esse empreendimento ele vai gerar, né? Dentro desses impactos, quais são as medidas que ele vai fazer para amenizar esse impacto, né, a compensação ambiental, e tudo isso vai através de condicionantes que o empreendedor ele tem que fazer durante a vigência da licença. Agora, essa dispensa de licitação de processos, eu estou entendendo como se fosse licitação de alguma empresa que fosse fazer o processo de uso da água, né, não tenho como confirmar isso nesse momento. Eu acho que, assim, é importante considerar dentro dessa questão, Tânia, Tâmara Pires, que a gente está vivendo um processo de, assim, na verdade, é legítimo do processo legislativo a mudança, né? A mudança, o aprimoramento, enfim, o debate sobre legislação ele é um processo dinâmico, né? Então, nós temos um ordenamento e esse ordenamento ele vai sendo ajustado por conta de diferentes interesses ou necessidades. O que eu acho que é importante considerar é que, para mais ou para menos, sempre vai precisar, como o Daniele ressaltou, seguir um rito de licenciamento. Então, assim, se você é uma empreendedora e quer fazer uso de uma lagoa para produção de peixes em tanque-rede, você vai precisar do licenciamento, né? Então, assim, esse licenciamento ele vai demandar todo um conjunto de estudos, né? Você vai precisar de ter aí laudos, ter estudos, e eu acho que nessa linha aí, alguma burocracia você sempre vai enfrentar, mais ou menos, mas sempre vai enfrentar alguma burocracia. E talvez esteja ocorrendo uma mudança, né? Você está dizendo aqui, a outorga de água da União é um grande gargalo para a piscicultura, e vai piorar, na minha opinião. Não sei o que a Daniele acha, mas, na minha opinião, considerando um cenário aí de seca, né, de assoreamento do Rio São Francisco e de outras bacias, o que você acha, Daniele? A gente tem uma tendência, provavelmente, de endurecimento e não de afrouxamento, né? Porque, assim, como é que se trabalha? Por mais que venha esse tipo de atividade, que venha essa legislação,
Os órgãos mais próximos, as entidades, por exemplo, o Estado, o município, ele sempre vai também ter as medidas restritivas, né? Até que ponto se pode usar essa água, vai outorgar ou não, vai trabalhar ou não. Então, cabe também aos municípios, quando eles recebem isso, ver como é que eles vão lidar com isso, qual vai ser o impacto que vai vir local para essa atividade, né? Então, só aguardando aí para a gente ver, porque às vezes tem coisas que chegam e a gente ainda fica na espera, né? E quando tá vendo acontecer, é que você realmente vai conseguir identificar os impactos que são ocasionados. Ok, muito bem. Eu acho que é nessa linha mesmo. Vamos acompanhar, né, de perto. A gente está vivendo um momento que a gente está precisando observar tudo com muita atenção, né? A pandemia de um lado e todo um processo de propostas de mudança de legislação acontecendo, né? A gente não conseguiu se apropriar de tudo que chegou, né, de mudança do Código Florestal, e já está tendo outras mudanças acontecendo. Quer dizer, é muito dinâmico. O processo legislativo é um processo dinâmico. Ele é federal, estadual e municipal, né? Então, a gente tem essa realidade que é assim que funciona mesmo, é assim que é. Então, é importante que a gente realmente continue conversando sobre isso, continue se apropriando das informações. Sidney, Sim. é interessante falar também, porque, assim, eu estou refletindo, né, o comentário aqui da Tâmara. A outorga de água da União são... O que acontece? A gestão das águas, ela é União e Estado. No caso da Bahia, nós aqui, a gestão da água, ela é dada pelo órgão estadual, que é o INEMA, né? E tem a gestão da água, que é feito pela ANA também. No caso, nós temos aqui em Cocos, que é um rio federal, e que ele também está em divisa com outros municípios. E a outorga dessa água, da superficial, ela é de nível federal, por conta do rio, que ele passa, o Carinhanha, né, que ele é entre dois estados, e temos a subterrânea, que ela compete ao estado, que é ao INEMA. Então, assim, independente de que se libere essa outorga, né, para a piscicultura, ela ainda não vai fugir do processo burocrático, que é o licenciamento da atividade da piscicultura. Então, de qualquer forma, não deixa de ser burocrático, mas em impactos ambientais, vai, em cima desse licenciamento para a atividade, vai pensar, assim, em medidas para poder amenizar o impacto sofrido, né? Por exemplo, essa água, ela vai sair, mas aí, como é que ela vai retornar? Ela não, qual vai ser a serventia dessa água após o uso nos tanques? Maravilha. É importante observar que, no âmbito do projeto, nós acompanhamos alguns projetos, subprojetos aí de investimento em produção de peixes, e realmente essa parte mais ligada aí ao uso de água das lagoas, né, dos rios, há sempre uma maior complexidade. E o órgão adequado para buscar essa informação é sempre o INEMA, que tem escritórios na região, né? Tem, no caso do Rio Corrente, um escritório muito acessível em Santa Maria da Vitória, mas também os órgãos ambientais dos municípios, tem gente capaz, gente operacional em todos os municípios para poder informar, né, dar instrução para esses processos legais. E outra coisa também para abordar, né, porque nós iniciamos falando do plano de bacias, no plano ele vai estabelecer também as prioridades para o uso da água, né, e como vai ser utilizada essa água.
Então, ele vai abordar todas as prioridades de uso, como é que vai ser, né, diretrizes, o que vai se estabelecer também, se vai ser necessário mudar a legislação. Então, vai ser um cenário bem diferente após a finalização, a aprovação do plano aqui para a Bacia. Muito bem. Gente, então, muito obrigado a todos e a todas por participarem com a gente aqui. Eu quero uma saudação final da Daniele com relação assim, uma mensagem final dela, né, com relação à área que ela tanto trabalha, com essa questão ambiental, como bióloga, como pessoa engajada aí nas questões ambientais do território. Né? Então, por favor, uma mensagem final e a gente encerra a nossa atividade hoje. Gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? Estou muito feliz em estar participando. Dizer que, apesar desse momento que nós estamos aí enfrentando, que é a pandemia, que está sendo tudo novo, é um momento aí de nos reinventarmos. Parabenizar mais uma vez vocês por esse trabalho, a forma que vocês estão conduzindo, e desejar um bom trabalho a todos, né, com assistência técnica, e torcer para que vocês também consigam atingir 100% do território aí com atendimento, que eu sei que tem muito a evoluir aí com vocês à frente, com a assistência técnica dos produtores rurais aí da região. Ok, gente, muito obrigado e até breve. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.